Até porque eu só faço minha presença no final. Não adianta vocês colocarem agora, porque eu não vou estar anotando agora, tá bom? Coloquem na página 42. A gente vai fazer um breve resumo do que a gente viu, bem breve mesmo, para que a gente possa passar adiante, tá bom? Página Já começou. 42, viu? Página 42. Se caso trave ou caia ou algo do tipo, é porque meu provedor está com problema de estar sem internet, está utilizando a internet do celular, tá bom? Então, assim, vamos por parte, porque a aula já está programada, eu já sei literalmente passo a passo do que nós vamos fazer, então a gente não vai atropelar as partes, vamos com calma, tá bom? Ó, a gente na semana passada, página 42. Na aula passada, a gente reforçou um pouquinho sobre a Odisseia de ser um elefante. Lembrando que a tia está na página 42. A gente reforçou um pouquinho sobre a Odisseia de ser um elefante. Respondemos e corrigimos a página 43, 44. A gente também viu um pouquinho sobre alguns animais que estão em extinção. Estes estão na página 45. E tem até as fotinhas deles aí, mostrando quais estão em extinção. Até a gente conversou um pouquinho para vocês, eu mostrei o motivo de alguns estarem em extinção. Na página 46, a gente teve outro exercício. E a gente teve um texto na página 46, só reforçando, tá bom? A gente teve um texto intitulado Os animais não devem considerar-se brinquedo para crianças, né? E eu comentei um pouquinho com vocês que animal de estimação não é brinquedo, que a gente só deve pegar se realmente a gente quiser cuidar, tiver tempo e espaço, porque não é só colocar numa coleira e dizer que tem um animalzinho, postar uma foto no Instagram ou no status e ficar tudo de boas. Na página 47, tivemos um exercício sobre e tem um dialogando na página 47 chamado Vamos à La Granja, onde a gente vai aprender o nome de alguns animais. Aí, essa leitura a tia mesmo vai fazer, você só precisa ficar atento e acompanhar a leitura. Lembrando que a tia tá na página 47. Então vamos lá. Lau, eu não vou dizer o nome dos personagens, acompanhem pelo livro, a tia só vai ler o texto em si, tá bom? Olá, Juan, como estás? Bien, Laura. E tu? Muy bien. Juan, este fin de semana voy con mi familia al campo. ¿Quieres ir con nosotros? Sí, me encantaría mucho disfrutar la vida al campo. ¿A dónde vamos? A la granja de mi tía Sonia. ¿Hay caballos en la granja? Te pregunto porque me gusta mucho montar a caballo. Sí, hay caballos, bueyes, conejos, gallinas y muchos otros animales. Qué bueno, me gustan mucho los animales. Ya partimos hoy. Déjate de bromas. Solamente partiremos el viernes próximo. Então, é só um diálogozinho de um colega chamando o outro para ir para uma granja. Aqui no Brasil, granja é o local onde se cria galinha para reprodução de ovos para serem vendidos e as galinhas serem abatidas. Você está na página 47. Lá na Espanha, a granja é a fazenda completa, tá bom? E ele quer muito ir, porque ele gosta de andar de cavalos e tal. Enfim, é um textozinho só para a gente falar um pouquinho sobre os animais. E na página 48, na semana passada, a gente falou sobre um pouquinho sobre os substantivos, né? A gente viu a regra geral, que é a questão da regra do feminino ser terminado em A e do masculino ser terminado em O, que é aquela regrinha geral, básica, 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 tipo gato, gata. E existe os irregulares, tipo barão, baronesa, poeta, poetisa, que vai basicamente ao mesmo ritmo da língua portuguesa.
nós vimos também os comuns de dois gêneros, que é aquele que permanece o substantivo da mesma forma, e eu troco apenas o artigo, tipo, o atleta, a atleta. Então, é um comum, é um nome comum para dois gêneros. Ele é comum, mas ele serve para dois. E a gente viu os epicenos, né? Que é o único nome que eu só vou mudar na frente se é macho ou se é fêmea. No espanhol, se for fêmea, hembra. Se for macho, macho. É a mesma escrita, macho. Só vai mudar a pronúncia. Macho. E ficou o exercício para ser feito, que nós precisamos fazer a correção hoje. A correção dar-se-á pelo chat, tá bom? Aliás, vocês já sabem, não precisa a tia ficar repetindo, ficar sempre falando, sempre falando, sempre falando, porque você já sabe mais ou menos como funcionam as aulas. Enfim, nesse caso aqui agora, ó, da questão 1, eu vou falar assim, eu vou falar o nome, a letrinha tipo A, príncipe, e eu não quero, e vocês vão colocar no chat para mim, qual o feminino em espanhol, qual o feminino de príncipe, tá? Então vamos lá. Relaciona los masculinos de la columna de la izquierda con los femeninos de la columna de la derecha. Qual o feminino de príncipe? E eu estou observando quem está participando, viu? Qual o feminino de padre? Qual o feminino de marido? Em espanhol, lembre disso. Qual o feminino de yerno? Ah, perdão, é suegro. Qual o feminino de suegro? Vocês já colocaram, no caso, sogra, né? Qual o feminino de yerno? Nuera. Qual o feminino de hijo? Qual o feminino de tio? Esse é o mais fácil. Qual o feminino de primo? De duque? De caballo? Então, a ordem vai ficar. A primeira coluna da direita vai ficar J, I, D, C, E. A segunda coluna vai ficar B, H, G, F, A. Eu acho que ninguém errou, né? Pelo menos para as respostas que vocês colocaram no chat, todas estavam corretas. Questão 2. Investiga e completa com ele feminino de estes substantivos. Qual é o feminino? Qual é o feminino de baleena? Estou esperando mais respostas. Até porque não foram só 2 pessoas que fizeram. Vocês já escutaram a expressão baleio? Já? Podem usar o chat. Lembra que a nossa comunicação é via chat. Não, né? Então, a palavra baleia é utilizado tanto para o homem
quanto para a mulher. Então, quando ele é utilizado para os dois, eu coloco o quê quando é animal? Balena, hembra, ou seja, baleia feminina. Qual é o feminino de muchacho? Muchacho, muchacha. Essa era bem facinha. Qual é o feminino de delfim? Qual o feminino de delfim? Delfim, hembra. Porque não existe golfinho e golfinha. Qual é o feminino de lobo? Feminino de lobo é loba. Existe a loba. E já tem uma banda? Banda loba. Na verdade, aqui no Brasil, não. A gente não usa muito a expressão loba. Mas na Espanha existe, viu? Existe o feminino loba. Viu? É loba. Então vocês apagam aí e colocam loba. Qual é o feminino de cônsul? Qual é o feminino de cônsul? Consuleza. Qual é o feminino de conde? De conde, condessa. Qual é o feminino de liebre? Qual é o feminino de liebre? Liebre, hembra. Por quê? Porque não existe lebro e lebre. É uma lebre apenas. Qual é o feminino de presidente? Qual é o feminino de presidente? Só vi duas pessoas respondendo. Lembrando que o nome hembra e macho só serve para animais. É presidenta. É um termo pouco usado. Por que é pouco usado, tia? Porque a gente só teve de presidenta mesmo assim, a Dilma. Então, algumas pessoas ainda assim chamavam de presidente. Ah, ela é o presidente da República. Não, ela é a presidenta da República. Qual é o feminino de herói? Qual é o feminino de herói? Qual é o feminino de camelo? 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 Hembra. Isso mesmo, porque não existe camela. Seria estranho, né? Camela. Página 50. Usa el, la, los o las para definir el género de los animales abarros. Na palavra pez, qual artigo eu uso? Pez. Tendo poucas pessoas participando e 16 pessoas na sala. Em algumas questões, só duas pessoas respondem, três no máximo.
Qual o pronome usado em monos? Qual o pronome usado em vaca? Qual o pronome usado em oberras? Qual o pronome usado em canguru? Qual o pronome usado em mariposa? Qual o pronome usado em girafa? Girafas. Qual o pronome usado em sapos? A questão 2 é basicamente a mesma coisa. Só que você tem que ter cuidado com os nomes femininos. Lembra dos nomes femininos? Se eles já começarem com A, eu não posso colocar lá. Por quê? Porque fica um A perto do outro A. E isso não pode acontecer, viu? Qual o pronome que eu uso na palavra área? Alguém botou lá. Área começa com que letra? Com letra A. Então, por que eu vou botar o lá? Para ficar dois lá, um perto do outro. Quando a palavra começar com A, eu não posso colocar o A, tá bom? Ou, perdão, quando a palavra começar com A, eu não posso colocar lá. Só se for nome de mulher. Lembrem disso. Qual o pronome usado em águila? Qual o pronome usado em águila? Qual o pronome usado em Ângela? Ângela é nome de mulher. Então, isso mesmo, permanece o lá. Qual o pronome usado em ate? Ate começa com que letra? Com H, né? Então, eu posso botar o el. Ou eu posso botar o A, o lá. Não começa com A? Começa com H. Então, é lá, ate. Qual o pronome usado em aves? Qual o pronome usado em artista? Qual o pronome usado em harmonia? Qual o pronome usado em bolígrafo? Bolígrafo. Por que lá? Se bolígrafo termina com O. Por quê? Bolígrafo significa caneta. Beleza. Mas caneta é em português. Lá em espanhol é bolígrafo. Então eu falo o bolígrafo e não a bolígrafo. Então é el, tá bom? El bolígrafo. Qual o pronome utilizado em antia? Qual o pronome utilizado em ala? Qual o pronome utilizado em arca? El, viu? Eu vi que tem um A aí aparecendo. Qual o pronome utilizado em almas? Isso mesmo, las almas. Pode ser que alguém pensou assim, ó. Alguém pensou e não me perguntou. Tia, mas almas não começa com A?
mas o las não tem um S, então não vai ficar dois A perto um do outro, vai ficar um S e um A. Então, a regra é, não pode dois A ficar junto, porque se ele ficar junto, eles vão brigar, então eles têm que separar. Lembre-se sempre disso. Qual o pronome utilizado para Antígua? Qual o pronome utilizado para a letra A? Eu acho que vocês erraram isso porque a tia não explicou a regra. Na verdade, não apareceu a regra no livro de vocês, né? Todas as letras do alfabeto na Espanha são femininas. Então, mesmo o A sendo o A, ele vai ser lá, viu? Questão 3. Lê el texto y rellena los espacios con el artículo o sustantivo que esté de acordo com cada situação abaixo. Eu vou lendo o texto, quando parar, vocês colocam o que vocês acham que deve caber no tracinho citado. Jorge, todos os dias passeia por... Jorge, todos os dias passeia por el bosque. Se passa largas horas tumbado debaixo... Se passa largas horas tumbado debaixo del naranjo. Del. Ali, escucha el canto de los pájaros e mira las flores. Cada noite se sienta junto a la pequeña catarata que hay en el río. Desde allí contemplaba el... Vamos ver se alguém consegue essa palavra. Até agora, não. Ele deitava lá e ficava contemplando alguma coisa. O que era? Quando você se deita, que você olha para cima, você vê o quê? O céu. Então, você vai botar cielo. Se escreve cielo. Cielo. Com C. Só que ele não olhava só o céu. Ele olhava também las... Desse jeito aí mesmo, cielo. Estrelas. Estrelas se escreve igual ao português, só que eu vou escrever com dois L's. Então, ele, desde ali, contemplava el cielo e las estrelas. Le gusta el ruido. Le gusta el ruido del agua e el canto de los pájaros nocturnos. Questão 4. Ahora, analisa os 3 primeiros substantivos que há encontrado no texto. Lembra que eu até fiz essa primeira questão com vocês? Vocês vão escolher um substantivo aleatoriamente. Por exemplo, eu vou escolher o substantivo, deixa eu ver, pájaros. Não apareceu pájaros? Eu estou na questão 4, página 51. Aí eu vou colocar pájaros. Aí eu vou colocar o quê? O gênero dele, masculino. O número dele, plural. Igual o Taimo colocou aí com Jorge, ó. Jorge é masculino e singular. Vocês vão escolher um e vão digitar aí. Tipo, dias. Já no caso, masculino e plural. Vocês vão escolher 3. São 3 sentenças. Se vocês até quiserem digitar as que vocês escolheram, sem problema algum.
Pronto, eu acho que já tem bastante aí. Os coleguinhas que não fizeram já conseguem acompanhar a correção. Ih, tem um cabelo preso na minha mão e eu não gosto. Questão 1 da interatividade. Enlace. Adivina e escreve ele substantivo ao lado. Então, é meio que uma adivinhação, você tem que adivinhar qual é o substantivo representado. Geralmente vai ser algum animalzinho, até porque esse capítulo ele se refere aos animais. Item A. Tiene 4 patas y hace miau. El gato. Animal feroz que tiene melena. Melena é juba, viu? Melena é juba. Então, é leão. La esposa del gallo. Galina. La esposa del gallo. La gallina. El esposo de la vaca. Buey. Su pata es utilizada para señal de superstición. Conejo, conejito, as duas formas estão corretas, tá bom? Es el contrario de la niña. Siempre persigue la caperucita roja. El lobo. Pula de arbú en arbú y le gusta a el plátano. Plátano é banana. Su tamaño impresiona a los ojos y su memoria es buenísima. A mí me gusta volar y soy un ótimo cantante. Yo soy muy pequeña, pero tengo mucha fuerza. Vamos agora a... Espera aí. Página 52. Completa el crucigrama con los animales. Não tem problema não. Completa el crucigrama con los animales de los dibujos. ¿Quién es o animal de número 1? 2. 3. 4. 4. Vamos ver se alguém acertou a palavrinha. Murciélago. Desse jeito mesmo. Murciélago. Murciélago. Animalzinho de número 5. Animalzinho de número 6. Número 7. Número 8. Na página 53, temos um... Deixa eu ver, mais duas questões, dá tempo. Lila tira e contesta as perguntas que vienen a continuação. Um meninozinho vai andando, aí pela carinha dele, né, ele vai querer ser malvado com o coitadinho do caranguejo. E ele resolve fazer o quê? Pisar no caranguejo. Só que eu acho que ele não imaginou que as patinhas do caranguejo machucam. Aí ele vai e grita, ai! Então vamos às perguntas. Que animal, em espanhol,
Que animal aparece em La tira? Cangrejo. Caranguejo em espanhol, cangrejo. Se bem que tá certo, né? A tia só tá repetindo o que vocês já colocaram. Qual era a intenção del chico? Pisar el cangrejo, aplastar el cangrejo, tudo está correto. Matar, se alguém já vai falar, tia, eu botei que ele queria matar. É porque também se ele pisasse e o caranguejo não se defendesse, com certeza o coitadinho morreria, né? Matar el cangrejo. Item C. Estás de acordo com a atitude del chico? Sim ou não? E por quê? Podem digitar, viu? Sem problema nenhum. Não, porque ele queria matar um animal, tá correto. Não, porque ele queria. Não, porque era incorreto, porque ele iria lastimar, também tá correto. Não me gusta maltratar os animais, também tá correto. Entender. Qual foi a reação del animale? Qual foi a reação del animale? Ele lo atacou, né? Ele peliscou, atacou, defender-se. Tudo isso está correto. A questão 4 tem assim, ó. Mira la campana publicitária e escriba lo que piensa sobre las leyes de proteger a los animales. Elas funcionam? Aí tem uma campanha assim, ó. Nona marcha contra o maltrato aos animais. Domingo, dia 6 de agosto, às 10 horas, saída do Parque Central. Então, assim, você vai poder digitar, no caso, você acha que as leis que protegem os animais, elas realmente funcionam? Ela é bem pessoal, né? Ela é bem pessoal. Cada pessoa tem a sua opinião sobre isso. Eu, pelo menos, eu acredito que não. Aqui no Brasil, eu acredito que não. Aliás, eu acredito que no mundo inteiro, não. Só realmente acontece fielmente as leis quando alguém que é público, uma figura pública muito grande, tipo um ator, uma atriz, um influencer muito bom, abraça a causa. Deixa eu ver o que foi que a Clara colocou. Não creio que funcione porque muitas pessoas seguem maltratando os animais incluídos com essas leis. É justamente a minha mesma opinião. Eu acho que mesmo com as leis, as pessoas continuam a maltratar, continuam a abandonar os animais, continuam a usar animais como brinquedos, coisa que a gente já citou aqui na aula passada, que não devemos fazer. E assim, deixa eu ver uma coisa. Nossa aula vai até agora, né? Eu acho que é 3h55, porque entra o próximo professor, já deve ter entrado, não sei. No mais, um cheiro bem grande. A atividade de vocês vai ser só a leitura do capítulo 5, só o texto, viu? Só leitura mesmo, só leitura, nada mais. Vocês vão ler o texto, a gente vai fazer um debatezinho sobre o texto do capítulo 5. No mais, um cheiro bem grande, que a tia precisa ir para outra sala, porque eu tô com probleminha na internet, eu preciso estar pedindo permissão. Tomé entrou agora, por favor, para aí a gravação para mim, porque eu não estou conseguindo utilizar o e-mail da escola, viu? Tchau, gente. Cheiro.